Bom, queria começar, antes de tudo, agradecendo os trabalhadores aqui da Secretaria da Pós que garantiram a defesa hoje, né? Os trabalhadores aqui da Unicamp estão em greve, mas existe esse acordo de garantir as defesas agendadas, né? Então agradeço eles e espero que a greve que está forte continue e que eles consigam conquistar a isonomia salarial que eles estão tendo. Queria também agradecer a banca, agradecer ao professor René, que me acompanhou pacientemente ao longo desses mais de 2 anos. Queria agradecer ao professor Marcos, que aceitou prontamente o meu convite. No início do meu mestrado, quando eu estava ainda me aproximando do Gramsci, do Gramsci, as diferentes interpretações do Gramsci é um tiroteio, né? Tem interpretação para tudo que é lado do Gramsci. Eu estava me aproximando ainda e foi muito importante topar com a tese de doutorado do Marcos, em que ele defende o pensamento do Gramsci como vinculado ao marxismo originário. Vai ter gente que defende o Gramsci como reformista, ou não marxista, ou parcialmente marxista. Então encontrar essa tese no início do meu mestrado foi importante para me orientar. Eu fico feliz com a presença dele e agradecer imensamente a presença de Saviani, não só pela grande contribuição que ele pode dar para essa pesquisa, mas ter encontrado e lido a obra de Saviani funcionou como um marco, um divisor de águas na minha formação intelectual. Então eu fico muito feliz com a presença dele aqui hoje também. E agradecer a paciência também, foi difícil a gente achar uma data, agendar, e ele foi muito paciente nesse processo todo. Então eu agradeço por ele. E claro, agradecer a todos vocês que estão aqui, né, que são companheiros de vida e de luta. Eu preparei essa apresentação pensando muito em vocês, né? O tempo é curto, então eu tive que fazer algumas escolhas, né, de que caminho seguir. Espero que dê para mostrar um pouquinho, dar uma visão do que é a pesquisa. Vou tentar marcar uns 20, 25 minutos a partir de agora, em pontas de agradecimento. Se a gente seguisse o calendário juliano, né, hoje, dia 25 de outubro, eu estaria fazendo 94 anos da Revolução Russa. Mas não é só por isso que eu usei essa imagem. A minha pesquisa, apesar de ela ser toda baseada no pensamento de Gramsci, as questões de fundo da minha pesquisa são questões colocadas por Lenin, né, e também dilemas que apareceram durante a Revolução Russa. Então nada mais justo que seja pano de fundo da minha apresentação, Lenin e a Revolução Russa. Não sei se todos, acho que todos sabem, né, ouviram, meu objeto de estudo é a praxis educativa entre direção e base no Partido Revolucionário. Mas antes de entrar na sequência dos capítulos, eu queria falar das minhas motivações e por que eu resolvi estudar isso e esse objeto em específico. E aí eu vou demorar um pouquinho além do normal na questão das minhas motivações, porque acho que boa parte de vocês fizeram parte dessa minha trajetória. Acho que é legal tocar nisso, é uma história conjunta também, né? Bom, as minhas motivações, né, as questões que me levaram a realizar essa pesquisa, elas têm a ver com um percurso pessoal de militância e, por sua vez, se insere dentro de uma conjuntura política mais geral. Então eu vou contar rapidamente a minha historinha de militância, bem rapidamente mesmo, para exemplificar um pouco as questões que apareceram, né? Essa é uma foto antiga, né? Esse palhaço na frente sou eu, na vanguarda da primeira manifestação do movimento de extensão aqui na Unicamp, né? A minha militância, o meu envolvimento político começa como educador nos projetos de extensão comunitária. E logo eu percebi que não bastava ser só educador, até pela própria situação dos projetos, que constantemente estavam ameaçados de deixar de existir, justamente porque a política da Unicamp não reconhecia eles institucionalmente, financeiramente. Então logo eu percebi que eu teria que me engajar também, junto com os projetos, para lutar por esse reconhecimento, e na verdade era lutar por um outro projeto de universidade, né? Ali, até não sei se separaram, eu estou levando um abacaxi para o pró-reitor de extensão dos Cascão, que era o movimento de extensão. A participação, o engajamento no movimento de extensão me aproximou também do movimento estudantil. Na época
eu dava aula no cursinho popular que funcionava na moradia, eu morava na moradia estudantil. Com engajamento no movimento de extensão, me engajei também na luta da moradia, na luta política da moradia, que me aproxima, por sua vez, do movimento estudantil. O movimento estudantil acaba me aproximando de movimentos de caráter nacional, como o MST, né, que eu tive um contato muito forte e foi decisivo para o começo da minha opção militante, contato com o MST. Essa militância dentro da Unicamp aproximou um conjunto de indivíduos que se identificaram e decidiram levar essa militância para fora dos muros da universidade. Então a gente decide se inserir enquanto coletivo político no Partido dos Trabalhadores. E aí a gente participa do processo eleitoral, lança uma candidata vereadora, elege, né, na época foi a candidata mais votada do PT naquela eleição. A gente faz uma campanha do tipo do PT das origens, de porta em porta, com pouco dinheiro. E é nesse mesmo período que eu passo a ser um dos membros da direção do nosso coletivo. Então esse é o processo de formação por qual eu passei, mas não tudo são flores. Logo depois de eleger o mandato, estoura a crise do mensalão, a gente sai do PT, entra no PSOL, começa a ter conflitos internos nesse coletivo, esse meu coletivo racha, eu saio junto com a fração da maioria, mas mesmo dentro dessa fração da maioria eu ainda vejo problemas na organização dele, principalmente na relação entre direção e base lá dentro. Me afasto também dessa fração da maioria e pouco tempo depois me afasto do PSOL também, por ver os mesmos problemas que eu via no PT no PSOL. Então é um processo de formação de um indivíduo que vai se grupalizando e à medida que vai enfrentando contradições cada vez mais profundas e complexas, vai dando saltos de consciência também e vai aprofundando seu engajamento. Ele vai se grupalizando e depois se desgrupaliza e vira um indivíduo de novo. Claro que esse indivíduo que está aqui na ponta é muito diferente desse que começou, tem uma outra visão de mundo, uma outra cultura, né, outras práticas. Mas ao longo de todo esse percurso, um elemento que sempre me interessou muito foi como se dá a formação de um sujeito revolucionário, como se dá a formação de um militante, né? O que faz com que alguém se torne militante ou deixe de ser militante. E principalmente depois que eu enfrentei esses problemas que foram me tirando, né, entre aspas, das organizações, mais ainda eu me interessei em tentar entender isso. Esse percurso pessoal está inserido dentro de uma conjuntura maior, que é uma conjuntura da crise da esquerda mundial, né? Em grande medida causada pela falência da maioria das experiências socialistas no mundo, em especial a falência da experiência russa, né, que ficou muito marcada simbolicamente com a queda do Muro de Berlim. A partir daí você tem uma contra-ofensiva ideológica da burguesia muito forte, que em grande medida busca destruir a influência do pensamento de Marx e de Lenin. Lenin em específico é muito atacado. Ele é tão fortemente atacado que inclusive parcela dos ativistas de esquerda acabam comprando a imagem de Lenin como stalinista. E a partir do declínio da influência comunista no mundo, se abre a possibilidade para o surgimento de uma nova hegemonia de esquerda. Uma nova esquerda, novos movimentos sociais que buscam, nas palavras deles, superar as ortodoxas e antiquadas organizações da classe trabalhadora. Então começa a crescer um sentimento antipartidário que renega qualquer forma de relação que parta da separação entre dirigentes e dirigidos, e com isso supervalorizando o horizontalismo e o saber popular também. Essa nova hegemonia, né, essa nova esquerda, é uma hipótese, né, eu acho que agora, no momento atual, a gente vive um dos ápices dessa nova hegemonia, né, que se manifesta hoje em dia com o movimento dos indignados, começou ali com o M15 na Espanha e vem se espalhando ao redor do mundo. A princípio parece que os fatos parecem fortalecer a tese de que o partido acabou, realmente. Se você vai olhar os partidos da esquerda revolucionária, tanto no Brasil como no mundo, ou eles foram cooptados pela luta institucional e se tornaram meros partidos eleitorais, ou eles se fragmentaram, se reduziram, se tornaram minúsculos, com pequeníssima influência na classe trabalhadora.
Então, os fatos parecem, a princípio, apontar para isso. E os levantes, a enorme quantidade de levantes que estão se espalhando pelo mundo, também parecem apontar que a existência dos líderes e das direções realmente emperravam o impulso revolucionário latente. Essa, a princípio, é a aparência que os fatos apresentam para a gente. Eu mesmo, no meu percurso pessoal de militância, poderia ter me tornado e me juntado aos indignados, porque de alguma forma no meu percurso eu encontro problemas nos partidos, saio de dois, e dentro do meu coletivo eu encontro problema na relação entre direção e base. Mas por mais que eu entenda várias das críticas que esses novos movimentos fazem aos antigos instrumentos, eu não consigo tão rapidamente e facilmente aceitar as conclusões a que eles chegam. Porque na minha militância eu percebi a importância das organizações para a formação da política e a formação da consciência, e também a importância da relação entre dirigentes e dirigidos. Então, juntando tudo isso, é por tudo isso que eu busquei estudar, escolhi esse objeto, né, a relação entre direção e base, para tentar realizar uma espécie de crítica autocrítica, como se diz, né, no jargão militante. Para tentar entender concretamente as potencialidades dessa relação e os seus limites, os riscos dessa relação. E nesse processo foi muito importante ter me deparado com o pensamento de Gramsci, não só porque ele vai estudar a fundo a prática educativa no processo revolucionário, a relação entre dirigente e dirigido, mas também porque ele retoma Marx e Lenin de forma radical, de forma não mecânica, de forma que ele possa aplicar a sua própria conjuntura e própria realidade. Bom, eu chego no meu objeto mesmo só no capítulo 3, que é a relação entre direção e base, mas antes, no capítulo 2 eu vou estudar o partido, e antes disso, como se dá a prática educativa em geral no processo revolucionário. Então eu vou do mais geral para o mais específico. E no último capítulo, depois de ter passado por esse acúmulo teórico, eu volto para a realidade, de onde partiu as minhas motivações e questionamentos, para tentar fazer uma análise, mesmo que rápida, mais apontando caminhos possíveis de aprofundamento. Então, no capítulo 1, que eu vou estudar a prática educativa no processo revolucionário, em outros termos, é como se forma, né, esse sujeito revolucionário. Eu começo ele fazendo meio que uma limpeza, como se diz, eu limpo o meio de campo. Né? Eu estabeleço um patamar mínimo de entendimento do que seja a revolução, da importância da educação à revolução, e também a qual Gramsci eu me reporto. Né? Como, a que leitura me ferido, a que interpretação me ferido do Gramsci. Então, como Gramsci entende a revolução e como ele entende a prática educativa. A prática educativa, eu divido para fins de análise, né, ela em dois momentos. Um momento teórico e um momento prático. O momento teórico é aquele que normalmente é conhecido como formação política, né, que se manifesta tanto na transmissão da teoria como na produção da teoria. O momento prático, ou formação de consciência, ele não está ligado a um aprendizado intelectual necessariamente. Né. Ele é a formação que se dá diretamente através da prática, quando o militante absorve novas formas de agir, novas condutas, uma nova linguagem, uma nova ética, novos valores, enfim, uma nova cultura. A consciência é formada justamente pelo conjunto das relações que o indivíduo estabelece com o seu meio. Né? Então, assim como as relações burguesas, né, aprendidas através das instituições burguesas, né, através da família, da escola, da fábrica, elas constituem uma consciência alienada. A vivência também de relações que vão contra essa mesma ordem permitem o surgimento de uma consciência revolucionária. É justamente a unidade, né, entre o momento teórico e o momento prático, numa organização política qualquer, né, não estou especificando aqui qual é o tipo de organização, é a unidade entre esses dois momentos, ou seja, em outros termos, a unidade entre a teoria e a prática, ou ainda a unidade entre o intelectual e o simples, dirigente e dirigido, educador e educando, que permite que essa organização política se torne um sujeito coletivo.
né, e realize a praxis educativa revolucionária. Quando eu digo que ela se torna um sujeito coletivo, eu estou querendo dizer que ela age no meio de forma coesa e unitária. E ela também reflete sobre essa ação de forma coesa e unitária, podendo gerar nova teoria e nova prática. É nessa ação sobre o meio que a organização política vai construindo a sua hegemonia através levando a sua concepção de mundo às massas e aos grupos. De forma muito rápida, essa é o resumo do capítulo 1. No capítulo 2, aqui eu descrevi o processo da praxis educativa de forma genérica, independente da organização política que se refere. No capítulo 2 eu vou estudar especificamente uma das organizações políticas, que é o Partido Revolucionário. Eu me proponho estudar essa organização em específico, porque para Gramsci, assim como para Lenin, o Partido Revolucionário ele é potencialmente o melhor educador coletivo da classe e, consequentemente, potencialmente o seu melhor educando também. As organizações políticas em geral, como uma organização que luta por moradia, a profundidade e a complexidade da contradição que essas organizações enfrentam, que em grande medida determina a profundidade e a complexidade da consciência de seus militantes. Já o Partido Revolucionário, então, esse grau de contradição determina a profundidade da consciência. O Partido Revolucionário se propõe a superar a contradição mais profunda e mais complexa do sistema capitalista, que é a contradição entre capital e trabalho. E é justamente por isso que o Partido Revolucionário ele precisa se conectar ao máximo de setores possíveis da sociedade. Porque, ao contrário da organização que luta por moradia, ele não está buscando resolver uma pauta específica ou superar uma contradição específica. Ele busca repensar toda a sociedade, né? Ele busca propor uma nova sociabilidade. Então ele vai repensar a educação, a cultura, o trabalho. Né? É por isso que Gramsci vai dizer que o partido ele é um proto-estado. Antes mesmo da tomada do poder, o Partido Revolucionário ele já traz elementos de em germe de um estado de transição, de estado socialista, né? Ainda que de forma precária, né? São elementos embrionários ainda, porque ele já pensa a partir de uma nova concepção de mundo, novas teorias e como deve ser um novo funcionamento da sociedade. Visto o partido, eu chego finalmente no terceiro capítulo, no meu objeto, que é a relação entre direção e base. O Gramsci ele é muito claro com relação a esse aspecto. Ele parte da existência da separação entre governantes e governados, dirigentes e dirigidos. Para Gramsci, o desenvolvimento do sistema capitalista gera a separação entre os que pensam e os que fazem. Então, para ele seria idealismo negar essa concretude, né, essa realidade. Mas por mais que ele parta disso, ele não aceita a situação. Ele quer superar essa separação e promover a unidade entre dirigentes e dirigidos. Mas ele sabe que a superação dessa separação só se dá completamente com a superação do próprio sistema capitalista e a implementação do comunismo. Então a grande questão para Gramsci é como pensar a melhor forma de estabelecer a relação entre dirigentes e dirigidos, entre base, direção e base. Através da praxis educativa que seja revolucionária entre esses dois sujeitos. É justamente essa praxis educativa revolucionária entre esses dois sujeitos que permite que o elemento da base, o sujeito da base, ou educando, ou dirigido, ele possa ter sua visão alçada a um patamar mais totalizante, mais sintético. Né? O dirigido, ou o elemento da base, ele tem uma visão fragmentária, mais imediata, mais ou menos próxima do senso comum. E nessa relação educativa com o dirigente educador, ele pode alçar sua visão a um patamar mais totalizante. Por sua vez, o elemento da direção, o dirigente, educador, ele pode diminuir a precariedade da sua síntese. Né? Vou explicando melhor. A direção ela possui um acúmulo teórico histórico, que permite ela ter uma
uma visão sintética do funcionamento da realidade. Só que essa visão, ela pode não ser mais verdadeira, né? A realidade está em constante mudança. Então ele precisa, em contato com as contradições imediatas, ou seja, em contato com os educandos, com a base, validar esse conjunto teórico, e não só validar, mas mediatizar ele, né? Construir um conjunto de táticas e estratégias que permitam que o partido atinja seu objetivo. Então, como eu falei aqui, é uma relação de mútua educação, né? Por mais que seja uma relação de mútua educação, Gramsci é muito enfático na necessidade de que essa educação, desse processo educativo, precisa de um elemento dirigente desse processo educativo, de um educador. Para Gramsci, o espontaneísmo Gramsci não concorda com o espontaneísmo em questões de educação. Para ele, o espontaneísmo, que é não ter esse elemento diretivo no processo educativo, vai simplesmente reproduzir as relações sociais aprendidas anteriormente pelo educando. Então, Gramsci parte da necessidade de haver um centro diretivo, um dirigente no processo educativo, o que é uma atitude coercitiva, né? Alguém que dirige o processo educativo. Isso é uma ação coercitiva. Então, Gramsci entende que é preciso haver uma autoridade que conduz esse processo. Mas é importante entender também que é uma autoridade e não um processo autoritário, porque o processo educativo ele não se baseia só na coerção, mas também no consenso. À medida que o educando, dirigido, ele vai conquistando maior autonomia, ele deve poder também decidir sobre o próprio processo educativo. Então, a prática educativa para Gramsci é uma prática que equilibra a coerção e consenso em maior ou menor grau, dependendo de cada especificidade. A prática educativa revolucionária ela é uma arma muito potente, ela é um arsenal muito potente na luta revolucionária. Tanto porque permite que o dirigido se torne dirigente, de um educador também, como permite que o partido se torne um educador coletivo, um sujeito coletivo que consiga ler adequadamente a realidade e agir sobre ela de forma unitária e coesa. Apesar de ser um instrumento muito potente, ele é muito difícil de ser realizado, né? Assim como o partido é um organismo muito complexo, ele enfrenta dilemas muito complexos também. Então podem haver desvios e deformações nessa prática educativa. Aí eu aponto, são várias as possíveis deformações, eu aponto basicamente duas: o basismo e o vanguardismo. O basismo, quando o polo prático, né, ou a base, subjuga o polo teórico, a direção. Ou seja, o partido ele fica preso às demandas imediatas da realidade. O vanguardismo é o oposto, quando o polo teórico subjuga o polo prático, então você tem uma teoria que não entra em contato com as contradições imediatas, então ela aponta um horizonte, mas não consegue indicar como chegar lá. Duas imagens boas seriam: a do vanguardismo é de alguém que olha para o horizonte, mas não consegue indicar os caminhos, os passos até esse horizonte. E o basismo seria alguém que olha para o próprio chão, para o próprio pé, e não consegue ver o horizonte. A prática educativa revolucionária ela busca equilibrar esses dois polos, para que à medida que eu tenho um horizonte para onde eu caminho, e à medida que eu vou caminhando, eu posso reformular também esse horizonte. Tendo feito todo esse percurso teórico, eu chego ao fim, no último capítulo, onde eu volto para a realidade que motivou a pesquisa e me faço as perguntas se é o fim, olhando para essa realidade, se é o fim do partido e se é o fim da relação entre direção e base. Aí nesse capítulo eu limpo um pouco o terreno também. Muito se fala que é a crise do partido, a gente vive hoje a crise do partido. Aí eu tento mostrar lá que a crise, na verdade, é a crise da esquerda, é a crise da classe trabalhadora, né? A gente vive um período de descenso, todas as lutas em todos os setores estão reduzindo, e não é só o partido que passa por cooptação e fragmentação nesse período. Também os movimentos e os sindicatos também estão sendo cooptados e fragmentados. Aí eu mostro isso através de uma rápida análise da CUT e do MST. O Partido Revolucionário ele é uma conjunção de uma teoria da revolução e de uma teoria da praxis educativa revolucionária.
Ou seja, ele é uma conjunção de entendimento de como funciona o capitalismo, como se pode superá-lo, com a construção de uma teoria de como formar o sujeito que vai fazer essa superação. Não existe, na atualidade, nenhum elemento, a princípio, até onde eu pude observar, que indique que a análise feita por Marx do funcionamento do sistema capitalista, da sua forma de superação, está errada. Na verdade, a realidade parece cada vez mais conformar as teorias de Marx. E também não parece que há nenhum fato novo que mostre que a separação entre dirigentes e dirigidos, entre os que pensam e os que fazem, foi superada. Então, a princípio, não há nada que torne o partido ou a relação entre direção e base inválidas na atualidade que a gente vive hoje. Na verdade, eles continuam muito importantes, assim como o sindicato e o movimento continuam instrumentos muito importantes. E é importante, já concluindo, é importante entender uma diferença entre a validade dos princípios organizativos do partido e a validade dos princípios educativos da relação entre direção e base. Quando eu digo isso, essa validade desses princípios, eu não estou dizendo que eles não precisam ser atualizados. A forma pela qual o partido se manifesta precisa ser atualizada de acordo com a dinâmica da luta de classes. E a forma como se estabelece a relação entre dirigente e dirigido também precisa ser atualizada. Por exemplo, a gente vive um período em que a gente precisa entender quais foram os erros do PT, para não repeti-los num novo instrumento. É um período, então, que exige grande debate, grande abertura para o debate. Então, no equilíbrio entre coerção e consenso, talvez seja o momento agora de favorecer o momento do consenso. A gente precisa debater, as organizações precisam se encontrar, discutir quais são os erros, e o que fazer. Eu faço uma rápida análise de algumas organizações, mas não vou entrar em detalhes delas. Fica claro, analisando esses instrumentos partidários, que ainda não existe um partido no Brasil capaz de dar conta dos desafios colocados pela nova conjuntura. Todos ainda apresentam grandes problemas, e isso é natural, já que a gente acabou de perder um dos maiores instrumentos partidários da classe trabalhadora, que foi o PT, e agora você tem outros agrupamentos tentando construir um novo instrumento partidário. Então é um momento de tatear, tentar fugir dos erros anteriores. É um processo lento e é normal que seja assim. É importante também que esses partidos consigam agora dialogar com a nova conjuntura. Por exemplo, os indignados. Existe uma quantidade enorme de pessoas indignadas e revoltosas indo para a rua. E até agora, essas novas organizações muito pouco conseguem dialogar com essa revolta. Então, é preciso que esses partidos aprendam de alguma forma com a movimentação espontânea da classe, se eduquem nisso e também possam educar essas movimentações espontâneas, que também não têm clareza de rumos. Eu acabei antecipando as considerações finais, eu já falei elas, que é basicamente isso, a importância dos princípios, tanto da praxis educativa entre direção e base, como dos princípios organizativos do partido. E também a importância de atualizar a forma deles. E, por fim, a importância do pensamento de Gramsci, tanto para se pensar uma nova estratégia revolucionária hoje, como para se apropriar de forma não mecânica do pensamento de Marx e Lenin. É isso. Desculpe que eu passei provavelmente do tempo. 26 minutos. Tá bem. Obrigado, então. Jefferson.